Olá, doutores, tudo bem? Vamos dar continuidade então para as nossas aulas. A gente vai falar hoje de abertura da sucessão, tá? Aí, antes de qualquer coisa, pensando em abertura da sucessão, a gente precisa lembrar do princípio da Saycine. O que é o princípio da Saycine mesmo? Lembra? Quando é que se dá a transferência dos bens para o herdeiro? Lembra? A transferência dos bens para os herdeiros se dá no momento da morte do decujus. Ou seja, naquele momento em que o decujus foi lá, deu seu último suspiro, automaticamente esses bens já começam a pertencer, já passam a pertencer a esse herdeiro, tá? O que vem depois é o inventário, a regularização da transmissão desses bens, tá bom? O inventário e, consequentemente, a partilha dos bens, certo? Então, só para nós lembrarmos, pode ser que uma pessoa, ela até recebeu uma herança e não está nem sabendo. Ela sabe até, ela tem ciência da morte do decujus, só que ela não tem ciência de que ela é um herdeiro. Pensa que esse decujus, ele até tem herdeiros necessários, não é? Esses herdeiros necessários foram resguardados na sua legítima, ou seja, 50% do patrimônio já foi resguardado para os herdeiros legítimos, mas os outros 50%, a parte disponível, eles deixou para uma outra pessoa, para um terceiro. Pensa aí, olha, um amigo meu, uma amiga minha faleceu e tem muito dinheiro. Deixou 50% do patrimônio para os herdeiros necessários e os outros 50%, deixou uma parte para mim, uma parte para um outro amigo em comum e uma outra parte para uma instituição de caridade. Pode isso? Pode. Da parte disponível, o decujus pode fazer o que bem entender, o que bem quiser. Certo? Então, de repente, eu não tinha conhecimento desse testamento, eu sou herdeira, eu herdei, mas eu ainda não tenho ciência. Então, isso é uma possibilidade. E onde começa a falar da abertura da sucessão? Lá no 1784. Olha lá. Aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Então, olha, o 1784, 1784, ele traz pra gente que transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e aos testamentários. Aí, falando de abertura da sucessão, eu penso o seguinte: onde será aberta a sucessão? Faço essa pergunta para os senhores. Onde será que vai ser aberta essa sucessão? Onde no último domicílio do decujus, onde estão situados os bens do decujus, e se esse decujus não estiver no Brasil, se esse decujus estiver fora do Brasil, não residir mais no Brasil, vamos ver tudo isso? Olha lá, 1785, a sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido. Aí, o 1785, ele traz pra gente que é o último domicílio. Só que nós não podemos nos esquecer de uma regrinha importante lá do Direito Civil, parte 1. Qual é a regra importante? Quantos domicílios uma pessoa física pode ter? Quantos? Lembra? Lembrou? Vários domicílios, porque o domicílio é o lugar onde essa pessoa pode ser encontrada. Olha a complicação que pode trazer aí pra gente. Então, olha, o meu local de trabalho pode ser o meu domicílio? Sim. Pensa que eu trabalho em São Paulo, Santo André, São Caetano, São Bernardo e... tá bom já, né? Já tô trabalhando demais, né? Já tá bom. Aí eu trabalho em todos esses lugares. Todos esses lugares podem ser considerados meu domicílio. Vocês vão querer saber porque eu tô rindo aí, pra eu não parar o vídeo e continuar gravando. Meu filho estava passando por aqui, olha, e ele estava tentando passar bem quietinho na minha frente aqui, bem escondidinho, e sem tentar esbarrar em nada, e por isso eu comecei a rir. Tá, ok, tudo bem, só pra vocês entenderem que eu... Tá, vocês sabem que eu sou meio fora da casinha, mas não tô tão louca assim, tá bom?
Aí, doutores, volta para cá então. Lembra que eu posso ter vários domicílios? Se eu posso ter vários domicílios, pode ser qualquer um desses domicílios? Regra geral, sim, pode ser qualquer um desses domicílios, tá bom? Aí, nós vamos pensar o seguinte. Um testamento, ele tem prazo de validade? Pensa aí, testamento tem prazo de validade? Não, um testamento ele não tem um prazo determinado de validade. Posso fazer alterações no meu testamento? Posso fazer alterações no meu testamento? Sim, posso. Quaisquer disposições do meu testamento podem ser alteradas? Aí já vai para uma resposta de advogado. Depende. Por quê? Porque, em geral, as disposições trazidas no meu testamento a respeito de bens, desde que eu respeite a legítima, eu posso alterar a qualquer tempo. Mas vamos imaginar que, nesse testamento, eu tenha feito reconhecimento de paternidade. O de cujos fez um reconhecimento de paternidade. Ele tem um filho, vamos imaginar aí que ele obteve fora do casamento, e não reconheceu esse filho formalmente, e ele não reconheceu esse filho formalmente perante o cartório, ele foi lá, não fez o registro civil desse filho, mas ele reconheceu a paternidade desse filho no testamento. E, além de reconhecer a paternidade desse filho no testamento, ele foi lá e dispôs dos outros bens, resguardou a legítima, dispôs da diferença dos outros 50%, até aí tudo bem. Aí passou o tempo de 5 anos, ele resolveu alterar o testamento. Pode alterar esse testamento? Sim, pode alterar o testamento. Porém, o reconhecimento de paternidade não, tá bom? Olha lá, vamos dar uma olhada no 1786. A sucessão dá-se por lei ou por disposição de última vontade. O que é isso? Lembra que nós já estudamos, nós temos a sucessão legítima e a sucessão testamentária. Sucessão legítima é aquelas onde não existe nenhum testamento, o de cujos não deixou nenhum testamento, e como é que ela vai se dar então? É a maioria dos casos que nós conhecemos. A maioria das pessoas que nós conhecemos, elas não deixam testamento. Elas não fazem. O brasileiro, ele não é apto, ele não é um adepto do planejamento sucessório, embora tenha crescido muito, mas esse muito é em relação ao que já existia. Se a gente colocar no contexto, o planejamento sucessório, são pouquíssimas pessoas que fazem efetivamente o planejamento sucessório. Então, se não tem testamento nenhum, a sucessão será considerada legítima. Se a sucessão é considerada legítima, como que se darão as regras? Tais regras dar-se-ão através do que está disposto na lei, do que está disposto no nosso Código Civil. Ok? Agora, se tem um testamento, quando nós temos um testamento, nós temos duas coisas para pensar. Esse testamento é um ato jurídico. Esse ato jurídico, ele é válido? Se ele for válido, se ele respeitar todos os requisitos para sua validade, ele vai ter validade, e a vontade, por isso declaração de última vontade, e a vontade do testador será respeitada, ok? O que foi disposto lá será respeitado. Aí nós temos, ainda falando de abertura, nós temos duas situações. Para quem gosta de anotar, anota aí, o artigo 1796 do Código Civil, 1796. Olha o que traz o artigo 1796 a respeito da abertura da sucessão. No prazo de 30 dias, a contar da abertura da sucessão, instaurar-se-á o inventário do patrimônio hereditário,
perante o juízo competente no lugar da sucessão, para fins de liquidação e, quando for o caso, de partilha da herança. Ou seja, o Código Civil traz pra gente o prazo de 30 dias. Ah, então tá bom, né? O Código Civil trouxe pra gente prazo de 30 dias, beleza, 30 dias. Aí eu tenho certeza que alguém já deve ter pensado, mas eu já vi prazo de 60 dias. Puxa vida, será? Vamos dar uma olhada lá no 611 do CPC? 611 do CPC. Vamos lá, dar nossa esticadinha lá no CPC. Artigo 611. Olha lá. O processo de inventário e de partilha deve ser instaurado dentro de 2 meses a contar da abertura da sucessão, ultimando-se nos 12 meses subsequentes, podendo o juiz prorrogar esses prazos de ofício ou a requerimento da parte. Ou seja, eu tenho prazo de 30 dias para fazer esse requerimento, o Código Civil me dá esse prazo, o CPC me dá o prazo de 2 meses. Aí nós temos duas coisas para nós lembrarmos de importante, tá? 30 dias é igual a um mês? Não, 30 dias não é a mesma coisa que um mês, não é igual a um mês. 30 dias são 30 dias. Por quê? Pensa no mês de fevereiro. Pensa no mês que vai até 31, que tem seu 31º dia. Da mesma forma que 2 meses não são 60 dias. 2 meses podem ser 60 dias, mas não necessariamente são 30 dias, tá bom? Por causa dessa diferenciação entre os dias e meses, tá? Então, voltando, o 1796 ele fala em 30 dias e o 611 fala em 2 meses, tá bom? Ah, mas isso pode fazer diferença? Claro que pode fazer diferença. Por quê? Porque se os prazos não forem cumpridos, haverá multa. Exatamente. Se os prazos não forem cumpridos, incidirá uma multa. Certinho? Tranquilo? O que nós precisamos lembrar em relação a essa multa? Primeiro, pensando na multa, que tipo de multa é essa? Qual é o imposto, qual é o tributo que nós temos que pagar quando nós nos referimos à questão sucessória? Em relação à questão sucessória, não é? Havendo a morte do decújo ocorrendo essa transmissão para os herdeiros, tem um tributo a ser pago, sim, que é o ITCMD. ITCMD, Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação de quaisquer bens ou direitos, tá bom? Então, ITCMD, Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação de quaisquer bens ou direitos, tá? Porque eu posso transmitir apenas um direito e eu posso transmitir apenas um bem, ok? E esse imposto, não é? Esse tributo, qual é a competência desse tributo? Esse tributo é de competência estadual. Sim, tributo de competência estadual. E se é um tributo de competência estadual, cada estado vai lá e vai dizer a respeito, vai tributar sobre esse imposto. Qual é a alíquota desse imposto? Aqui, para nós, no estado de São Paulo, a alíquota do ITCMD, todos sabem, eu tenho certeza, isso mesmo, 4%. 4% sobre o valor do Monte Mor, sobre o valor do patrimônio do decujus. Certinho?
Olha, mas nós temos uma lei estadual que trata desse TCMD. Para quem gosta de anotar, anote aí. É a Lei 10.705 do ano de 2000, tá? Uma lei estadual, hein? Se atentem a isso na hora de vocês fazerem essa pesquisa. Essa lei, pelo menos no Vademecum, ela não aparece no Vademecum, né? Lembra que a gente não tem, infelizmente ou felizmente, senão a gente não ia conseguir carregar. Nós não temos todas as leis no Vademecum. Mas o que é importante? Essa alíquota de 50%. Não, essa alíquota, desculpa. A alíquota é de 4%, por favor, 4%, 4, não sei onde me deu 50%. A alíquota do ITCMD no estado de São Paulo, 4%. De novo, a alíquota do ITCMD no estado de São Paulo, 4%, tá? Nós temos a questão da imunidade. Nós temos dentro da lei, nós temos alguns entes que são imunes. Quais são os entes que são imunes? Está previsto lá no artigo 150, inciso 6 da Constituição. Vamos lá? Vamos dar continuidade, então? Olha o que diz o artigo 150 da Constituição. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados e ao Distrito Federal e aos seus municípios. Olha o que diz o inciso 6 pra gente. Instituir imposto sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. Ou seja, não pode haver a cobrança de tributo entre os entes federados, tá ok? E olha lá, também, templos de qualquer culto, patrimônio ou renda de serviços de partidos políticos, inclusive suas fundações, das suas entidades sindicais, dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. D. Livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão. E aí, olha, então nós temos esses templos, então o templo religioso, ele vai ter essa imunidade, o patrimônio ou rendas de serviço um dos outros, inclusive as autarquias, então eles são imunes ao ITCMD, certo? Mas nós temos também o artigo 6º da Lei 7.705, isso, o artigo 6º da Lei 7.705. Ele traz pra gente as hipóteses de isenção. Imunidade é aquela situação onde aquela determinada figura está imune, né? Não vai poder ser tributada. Agora, isenção, nós temos algumas hipóteses onde algumas figuras, né? E aí nós vamos perceber que o fator diferencial aí, o que dá ou não a imunidade, é o valor do bem que vai ser objeto dessa sucessão, tá bom? Aí eu tenho lá no artigo 6º, eu tô com a lei do artigo 6º aqui aberta. Olha lá, fica isenta do imposto, não é? 1. A transmissão causa mortes de imóvel de residência rural ou urbana cujo valor não ultrapassar 5.000 UFESPs, que são as unidades fiscais do estado de São Paulo. Cada UFESP hoje está valendo, em 2020, R$ 27,61. Então, olha, qualquer imóvel urbano ou rural que não ultrapassar o valor de 5.000 FESPs. 5.000 FESPs dá 138.500 reais. Acho que é isso mesmo. Mas, enfim, até 5.000 UFESPs ele será isento, não é? Desde que
os familiares, né, beneficiários residam nesse imóvel e não tenham nenhum outro imóvel. Então, vamos recapitular? Para ser isento, esse imóvel pode ser urbano ou rural, ele pode ter um valor de até 5.000 FESPs, que dá um valor aproximado de R$ 138.500, salvo engano. E mais, os beneficiários, ou seja, os herdeiros, eles devem residir nesse imóvel, usar esse imóvel para sua residência e não podem ter nenhum outro imóvel. 2, a linha B, na verdade, né? Imóvel cujo valor não ultrapassar 2.500 UFESPs, desde que seja o único a ser transmitido. Ou seja, um imóvel de 138 dividido por 2 vai dar 74.250. Se o imóvel for o único que o Decujus tinha, logo o único a ser partilhado. Se é o único a ser partilhado, ele tiver um valor de até 2.500 UFESPs, ou seja, 2.500 vezes R$ 27,61, que dá aproximadamente aí 74.250, mais ou menos, ele também será isento. Outras situações de isenção, a linha C do artigo 6º da Lei 10.705 de 2000. Lembrando que essa lei é estadual. Olha lá. Ferramenta e equipamento agrícola de uso manual, roupas, aparelhos de uso doméstico e demais bens móveis de pequeno valor que guarneçam os imóveis referidos nas linhas anteriores, cujo total não ultrapassar 1.500 UFESPs. Bom, na prática é mais difícil porque são bens de pequeno valor, não é? Bens que guarnecem a casa. Dificilmente esses bens constarão no inventário, mas se constar, se for só esses bens, até um valor de 1.500 UFESPs, ou seja, 1.500 vezes 27,61. Ixi, preciso fazer conta. Mas eu tô gravando com o meu celular, ó. Vai vendo. Olha só, vou procurar aqui uma calculadora. Só por Deus, né? Calculadora, tô abrindo, calma, muita calma nessa hora. 1.500. Acho que tá muito assim, assusta, né? 1.500 vezes 20. Não, coloquei 15.000 aqui, calma, né? Caramba. Espetacular. Nossa, gente, ainda bem que eu sou de humanas, né? 1.500 vezes 27,61. Quarenta e um mil 41.415. 41.415. Então, até 41.415, esses, seja ferramenta agrícola, seja roupas, aparelhos de uso doméstico, quaisquer outros bens que guarneçam também serão isentos. Olha lá. Depósitos bancários e aplicações cujo valor não ultrapassar 1.000 FESPs. Olha, 1.000 FESPs, eu não preciso nem de calculador. Ai, gente, pelo menos a gente ri, né? 1.000 FESPs, eu não preciso passar nem de calculadora. Eu vou ter, então, 27.610 reais. Aí eu já sei quantos. Olha como eu evolui matematicamente. Eu sou uma pessoa evoluída. Então, olha, voltando. Se eu tiver qualquer aplicação até 27.610, eu também não pagarei nenhum valor relativo ao ITCMD, tá bom?
de quantia devida do empregador ao empregado por institutos de seguro social e previdência, oficiais ou privados, verbas e prestações de caráter alimentar decorrentes de decisão judicial em processo próprio e o montante de contas individuais do FGTS e do PIS, tá bom? Ou seja, verbas aí são essas verbas que têm natureza alimentar, enfim. Certinho? Então, nós temos aí a isenção do ITCMD, tá bom? Aí, olha, o inciso 2 do próprio artigo 6º da Lei 10.705, ele traz pra gente nos casos de doação, né? Mas aqui a gente só tá falando realmente em sucessão causa-mortes. Então, deixa para doação a gente falar em outro momento, né? Até porque doação, vocês já estudaram doação, então vocês estudaram lá quando viram contratos, não é? Já sabem tudo de doação. Então, a gente deixa essa partezinha de lado, tá bom? Então, importante vocês saberem as situações de isenção. Certinho? Tá ok? Tá ok? Bom, nós temos que pensar em duas figuras, e aí a gente ainda continua falando sobre, na verdade, mais sobre direito tributário do que sobre direito das sucessões. Claro que está intimamente ligado. Lembra que quando nós estudamos direito tributário, nós vimos as figuras que são os responsáveis tributário e o contribuinte e o responsável tributário. E que em algumas vezes o contribuinte e o responsável tributário eles se confundem numa só figura. E em outras vezes o contribuinte é uma pessoa e o responsável tributário é outra pessoa. Pensa que eu, Alessandra, como advogada, eu sou autônoma. Logo, quem é o contribuinte do meu imposto de renda como autônomo? Sou eu, contribuinte. E quem é o responsável tributário, ou seja, quem é que tem o dever de fazer essa declaração e de fazer essa eventual arrecadação junto ao erário? Também sou eu. Mas nós temos alguns tributos que eles são pagos pelo contribuinte, mas o responsável tributário é um terceiro. Por exemplo, o exemplo clássico é o ICMS. Então, quem é que paga o ICMS? Nós. Quando nós vamos ao supermercado, fazemos a nossa comprinha, a gente olha lá na nossa notinha, tem entre parênteses fica lá o valor do ICMS que eu, como contribuinte, estou pagando. Mas sou eu que faço o recolhimento? Não. Quem vai fazer o recolhimento? O supermercado. O supermercado vai lá e faz o recolhimento. Embora eu, consumidora final, seja a figura que está pagando por esse ICMS, não sou eu que farei o recolhimento. A mesma coisa vale aqui pra gente dentro do direito das sucessões. Quem é o contribuinte? Aí eu pergunto isso, dentro do direito das sucessões, quem é o contribuinte? É o espólio? É o inventariante? É o de cujos? É o herdeiro? Quem é que vai pagar o ITCMD? Olha, quem vai pagar esse ITCMD é o responsável, na verdade, né? O contribuinte é o de cujos. Só que o de cujos já faleceu. Quem é que vai pagar? Então, quem é que fica responsável por esse pagamento? O responsável por esse pagamento é a figura do inventariante. Lembra que na nossa aula anterior nós até falamos de quem é o inventariante. O inventariante é essa pessoa que zela pelos bens, que zela pelo andamento do processo do inventário, seja o processo judicial, seja o extrajudicial. Tá bom? Mas nós temos também algumas figuras que são solidariamente responsáveis. Por exemplo, se eu estou fazendo esse inventário extrajudicial, é dever do tabelião fazer a conferência se estou recolhendo o ITCMD de forma correta.
tá bom? Se eu estou resolvendo esse inventário no Poder Judiciário, é dever, sim, do Poder Judiciário fazer essa conferência e pedir para que a Receita faça a conferência se esse TCMD está sendo recolhido de forma correta, certinho? Bom, então, falamos do lugar da abertura da sucessão, não é o último domicílio do de cujos, tá bom? Onde tem essa previsão? Regra, então, é o último domicílio do de cujos, 1785, nós já tínhamos falado. E aí, nós temos que dar uma olhada também no artigo 48 do CPC. Olha lá, o artigo 48 do CPC. Artigo 48 do CPC. O foro do domicílio do autor da herança no Brasil é o competente para o inventário, partilha, cumprimento de disposições de última vontade, ou seja, cumprimento do testamento, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Olha lá. Aí, então a gente tem que é o último domicílio do falecido, tá bom? Ainda que o código traz pra gente que é esse último domicílio, ainda que ele tenha falecido no estrangeiro. Pensa por qualquer motivo, estava fora do Brasil, viajou, faleceu no estrangeiro. O foro responsável aí, né, o foro competente, já que a gente vive falando a respeito de competência territorial, será o do último domicílio do de cujos, está lá no artigo 48 do CPC. E se o autor, e vamos pensar, a gente até falou no comecinho da nossa aula, e se o autor da herança tem vários domicílios, ou se ele tem vários domicílios, vai ser um deles. E se ele não tiver um domicílio certo? Parágrafo único do artigo 48. Se o autor da herança não possuía domicílio certo, é competente. 1. O foro de situação dos bens imóveis. 2. Havendo bens imóveis em foros diferentes, qualquer um destes. Então vamos pensar. O de cujos tem bens aqui em São Paulo, abertura, o foro competente será o foro aqui de São Paulo. O de cujos tem bens imóveis em São Paulo, São Caetano, Santo André, São Bernardo, qualquer um deles. 3. Não havendo bens imóveis, o foro do local de qualquer um dos bens do espólio. Então pensa o seguinte, esse de cujos ele não tem imóveis, mas ele tem bens móveis. Tem várias obras de artes, tem joias, então será onde estão esses bens. Certinho? Tranquilo? Olha lá, então falamos, tô aqui só dando uma olhadinha na minha cola, para não pular nenhum assunto, pra gente não deixar nada para trás. Então, se houver mais de um imóvel, pode ser em qualquer lugar onde tenha dos imóveis, havendo apenas bens móveis no lugar dos bens móveis. E se o autor da herança tiver bens fora do Brasil? Se o autor da herança tiver bens fora do Brasil, como é que faz, hein? Vamos dar uma olhada? Calma aí, deixa eu olhar o artigo aqui só para eu não me perder. Aguenta aí. Olha o que diz o artigo 23 do CPC. 23 do CPC. Compete ainda a autoridade... não, é o 23, desculpa. Eu tava lendo 22. Gente, eu não vou ficar fazendo, eu vou consertando mesmo, como se a gente estivesse na aula, porque se eu vou ficar parando o vídeo, fazendo corte... Primeiro, vocês sabem que eu sou digitalmente
muito limitada, vai ficar muito pior. Então, já que eu também, até como eu já falei lá no nosso primeiro vídeo, que vai ficar igual nossas aulas mesmo, não é coisas que acontecem nas nossas aulas. Vocês estão mais que acostumados. Olha lá. Artigo 23 do CPC. Compete à autoridade judiciária, com exclusão de qualquer outra, olha, compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra, conhecer das ações relativas a imóveis situados no Brasil. 2. Em matéria de sucessão, proceder à confirmação de testamento particular e inventário e a partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Aí, 3. O 3 pra gente nesse momento não é interessante, mas já que nós estamos lendo o artigo e ele é curtinho, vamos terminar. Em divórcio, separação, dissolução de união estável, proceder à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Aí, doutores, pensando em tudo isso, eu preciso dizer, eu digo sempre para vocês, olha, por que eu quero que vocês fiquem olhando o vadimécum? Primeiro, porque a resposta da segunda fase está aqui nas mãos de vocês. E nós temos que aprender a usar o vadimécum. Se a gente olha aqui, olha, o inciso 2 do artigo 23, ele traz pra gente em matéria de sucessão hereditária, tal, termina lá, fora do território nacional, ponto. Aí tem aquelas observações que são menores ainda que as letrinhas normais do nosso vadimécum. Vide artigo 10 e 12, parágrafo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Eita, a Lindb tem alguma dicasinha pra gente. Vamos dar uma olhada lá no artigo 10 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Lei de Introdução, artigo 10. A sucessão por morte ou ausência obedece à lei do país em que era domiciliado o defunto ou o desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. Olha o parágrafo 1º do artigo 10. A sucessão de bens estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, ou de quem os represente, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Ou seja, se esse estrangeiro ele faleceu, ele tem esposa e ou filhos brasileiros, a lei deve ser interpretada sempre a favor da esposa e ou dos filhos brasileiros. Mas, se a lei do país dele for mais benéfica para a esposa e ou filhos brasileiros, faremos uso do direito estrangeiro. Ou, se a lei brasileira for a mais benéfica, faremos o uso das leis brasileiras, tá bom? E olha lá, parágrafo 2º do artigo 10 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a lei do domicílio do herdeiro ou legatário regula a capacidade para suceder. Ou seja, a gente já conversou a respeito de capacidade civil e capacidade sucessória. O que regulamentará é a lei do domicílio do herdeiro, ou seja, se o domicílio do herdeiro é aqui no Brasil, a lei que vai regulamentar essa capacidade sucessória é a lei brasileira, tá bom? Olha, para nós darmos continuidade aí, então nós temos o inventário que pode ser judicial. Quando que o inventário obrigatoriamente será judicial? O inventário obrigatoriamente será judicial quando houver algum incapaz envolvido. Por quê? Seja esse incapaz maior ou menor.
Porque o Ministério Público, que é o nosso custos legis, ó, é o nosso fiscal da lei, ele vai lá e vai estar de olho para ver se os direitos desse incapaz estão efetivamente resguardados. E, por enquanto, não é? Existem alguns projetos de lei para que possa ser feito extrajudicial, mas ainda, mesmo quando houver incapaz, mas não, aí como ainda não tem nada determinado que prevalece é o que está na lei, então, havendo incapaz, ele pode ser feito sim, havendo incapaz, deve ser feito de forma judicial. Havendo testamento, obrigatoriamente deve ser feito de forma judicial. Temos projetos de lei para que, caso haja testamento, mas todos os herdeiros sejam maiores, capazes, possa ser feito no extrajudicial, mas por enquanto não tem nada alterado nesse sentido. Não é? Projetos, infelizmente, são apenas projetos, não passou nem por votação isso ainda, enfim, nada que alterou. Para alterar isso, vai ser necessário que crie uma lei que faça essa alteração. Certinho? Então, sendo assim, quanto que a gente pode fazer um inventário extrajudicial? Nós podemos fazer um inventário extrajudicial quando todos os herdeiros são maiores, logo são e capazes, e não haja nenhum litígio sobre a partilha dos bens. Se houver qualquer divergência sobre partilha dos bens, também não pode ser feito no cartório, vai ter que ser feito judicialmente. Porque se as partes não entram num acordo, caberá ao magistrado dirimir essa lide, né? Dirimir esse conflito de interesse qualificado por essa pretensão resistida entre as partes. Certinho? Vamos ver o que eu falei para vocês. O lugar da abertura, falamos. Do objeto da sucessão. E um ponto importante. Com relação ao objeto da sucessão. O que pode ser objeto de sucessão? Quaisquer bens, não é? Desses decujos. Quaisquer bens, sejam bens móveis, imóveis, não importa. Todos os bens são passíveis de sucessão. Olha, uma pergunta que vive caindo em provas, prova da ordem, concurso, prova da professora Alessandra, prova do professor Neivaldo, prova de todos os outros professores que lecionam essa mesma matéria. Vamos dar uma olhada no artigo 1791, 1791 do Código Civil. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos coerdeiros quanto à propriedade e posse da herança será indivisível e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. Olha que interessante essa informação. Ainda que pensa que o decujus ele tem vários bens, mas inúmeros bens. E todos esses bens do decujus, cada herdeiro por si só, verbalmente, falou: olha, eu já estou morando nessa casa, você está nessa, vamos só regularizar, enfim. Tudo bem. Mas enquanto não for feita a partilha formal dos bens, nós vamos pela regra do 1791, ou seja, a herança, não é? Ela é universal, ela é indivisível até a efetiva partilha, tá bom? É aquela ideia do espólio. Lembra que eu ainda brinquei com vocês, coloquei tudo dentro do saquinho e falei: olha, o espólio é o conjunto de todos os direitos e todas as obrigações do decujus. Então, é como se fosse uma massa só. É como se eu pegasse, fazer uma analogia bem grosseira, mas para vocês nunca mais esquecerem. Sabe aquelas massinhas de modelar de criança? Quando a gente compra novinha, assim, zerinha, não vem lá uma azul, uma vermelha, uma amarela, e várias cores, né? Tem uns com meia dúzia, tem uns com 12 cores, mas pensa aí que você pegou lá o de meia dúzia de cores. Ainda que eu tenha 6 cores diferentes, é como se eu tivesse uma massa só. Eu peguei essas 6 cores e fiz uma bola só. Por isso que ela é universal. Até a efetiva partilha, ela é considerada indivisível.
De novo, até a formalidade da partilha, a herança é um bem universal, ela é indivisível, ela não é considerada divisível, ainda que esse de cujos tenha vários bens, não é? Essa é uma massa, esse montante é considerado indivisível. Da onde você tirou isso, Alessandra? Artigo 1791 do Código Civil. Logo, quaisquer disposições relativas a esses bens serão as mesmas disposições relativas ao bem em condomínio, ou seja, aquele bem que pertence a mais de uma pessoa. Certinho? Bom, agora, o vídeo tá muito grande, eu vou fazer um outro vídeo. Não, vou continuar aqui mesmo, porque eu acho que é rapidinho. A louca, vai vendo, vai vendo. Olha lá. E a administração da herança? Como que vai se dar a administração da herança? A gente até falou, nós temos sim a possibilidade de uma administração provisória. O que é essa administração provisória? 1797, porque nós depois teremos a numeração do inventariante, mas até a efetiva nomeação desse inventariante e até a prestação do compromisso, não é? Nós teremos um administrador provisório. Quem pode ser esse administrador provisório? 1797 do Código Civil. Até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá sucessivamente ao cônjuge ou companheiro, ou se com outro convivia ao tempo da abertura da sucessão. 2. Ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens e, se houver mais de um nessas condições, ao mais velho. Até que enfim tem que ter uma vantagem de ser mais velho, né? 3. Ao testamenteiro. 4. A pessoa de confiança do juiz na falta ou escusa das indicadas nos incisos anteriores, ou quando tiverem de ser afastada por motivo grave levado ao conhecimento do juiz. Pensa que realmente o de cujos, ele até tem lá o seu cônjuge, o seu companheiro, só que tem uma coisa, esse companheiro, ele foi interditado por prodigalidade, ele é pródigo, ele é aquele que fica dilapidando o patrimônio. Lembra que nós estudamos essas figuras lá no artigo 5º do Código Civil, das pessoas que são relativamente incapazes? Logo, um pródigo, ele não vai poder zelar pelo patrimônio. Certinho? Tranquilo? Agora, falamos então dessa administração. Quando eu falei do compromisso, que o inventariante ele tem que prestar compromisso, o que é esse compromisso? Ele vai se comprometer em zelar por esses bens, tá? Então, depois que ele vai lá, ele presta o compromisso, ele pode inclusive responder, não é? Pela não prestação de contas, pelo uso indevido desses bens, eles se tornam também um depositário desses bens e tem o dever de zelar, inclusive pela eventual renda que esses bens possam ter. Pensa que o de cujos tinha vários imóveis, todos locados, e ele tem que fazer a arrecadação e zelar por todos esses bens. Certinho? Vamos lá, só pra gente conferir na minha colinha aqui, pra ver se eu falei tudo pra vocês. Tá, falei que a herança é indivisível. E uma outra coisa importante, artigo 80, inciso 2 do Código Civil. A herança é considerada um bem imóvel, tá? Aplicam-se também as disposições do condomínio, isso eu falei para vocês. Nós temos a nomeação temporária do inventariante, isso também nós já falamos. Calma aí. Olha lá, falando do inventariante, dê uma olhada no artigo 618 do CPC. 618 do CPC.
Incumbe ao inventariante. Aqui a gente vai falar das funções do inventariante. Representar o espólio ativo e passivamente em juízo ou fora dele, observando-se o quanto ao dativo. Administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem. 3. Prestar as primeiras e últimas declarações pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, no caso aí o advogado. Exibir em cartório a qualquer tempo para exame das partes documentos relativos ao espólio. Juntar aos autos certidão de testamento, se houver. Trazer a colação de bens percebidos pelo herdeiro ausente, renunciante ou excluído. 7, né? 7. Prestar contas de sua gestão ou deixar a cargo ou sempre que o juiz determinar. 8. Requerer a declaração de insolvência. Aí a gente está falando dos deveres do inventariante. Mas eu pergunto para os senhores, quem é que pode ser o inventariante? Porque até agora, lá no 1797, a gente falou de quem pode ser o inventariante provisório, né? Uma espécie de inventariante provisório. Quem será responsável até a efetiva nomeação e o efetivo prestamento de compromisso pelo inventariante. Olha o 1617, vamos dar uma olhada no 1617 do CPC, 617 do CPC, 617 do CPC. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem, tem uma ordem para se nomear o inventariante. Inciso 1, o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste. 2. O herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente, ou se estes não puderem ser nomeados. 3. Qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio. 4. O herdeiro menor por seu representante legal. 5. O testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança tiver distribuída em legados. 6. O cessionário do herdeiro ou legatário. 7. O inventariante judicial, se houver. 8. Pessoa estranha, idônea, quando não tiver inventariante judicial. Então, olha, é importante se vocês anotarem e depois lerem com calma o artigo 617 e 618. Certinho, doutores? Então, olha, finalizamos a nossa aula por aqui. Nós teremos nosso plantão de dúvida lá na nossa SAP, na nossa sala de apoio ao presencial, tá bom? E eu vou deixar agendado lá para o dia da nossa aula, certinho? Obrigada, bons estudos. Não esqueça não é só para assistir a aula, é para ler todos os artigos, pegarem a doutrina que vocês estiverem seguindo e estudar também sobre a abertura da sucessão, certinho? Até a nossa próxima aula.